Olá, pessoal! Nesta aula, daremos continuidade ao estudo sobre as reações radicalares. Na nossa última aula, nós falamos sobre as reações radicalares, que se trata de uma reação em cadeia, e falamos do exemplo da cloração, da monocloração do metano. E ao final da aula, foi colocada a seguinte situação: quais seriam os produtos formados na reação de monocloração do metano e etano misturados numa proporção 1:1? Então, nós vimos quais são os produtos formados, Lembrando, então, que se trata de uma reação radicalar, uma reação em cadeia, na qual a primeira etapa da reação de cloração é a formação do cloro radical. Esta é a etapa de iniciação e sem ela as etapas seguintes da reação não ocorrem. Então, essa primeira etapa é fundamental para que a reação em cadeia aconteça. Então, os produtos formados estão apresentados aqui, Destacando-se, então, a formação do cloreto de metila, o clorometano, e o cloroetano. Aí, foi falado que o cloroetano se forma 400 vezes mais rapidamente do que o clorometano, nesta situação de uma mistura 1:1 destes dois reagentes. E a pergunta, que concluiu a aula passada foi: por que isso acontece? Por que a formação do clorometano ocorre 400 vezes mais rapidamente do que o clorometano? Então, terminamos a aula nesta expectativa. Para compreendermos isto, vamos retornar ao diagrama de coordenada de reação para a cloração do metano. Então, nós já vimos que se trata de uma reação em cadeia, então são várias etapas. Este diagrama mostra a reação de formação do cloro radicalar, ou seja, é a cisão homolítica da molécula de cloro. Vejam que esta etapa é uma etapa endotérmica, ou seja, a absorção de calor, de energia. E vejam também que neste caso, a variação de entalpia é igual ao valor da energia de ativação. Tá vendo? Quando a reação progride neste sentido, no sentido da cisão da molécula de cloro, a variação de entalpia, que é de mais 58 quilocalorias, é igual ao valor da energia de ativação. Isso porque essa primeira etapa é simplesmente a quebra homolítica da ligação cloro-cloro. Percebam que a reação reversa, se dois radicais cloro se chocam para formar uma ligação covalente, a liberação de energia. Lembra que quebra de ligação absorve energia, formação de ligação libera energia. Então, a reação reversa é exotérmica, libera 58 quilocalorias e a energia de ativação é igual a 0. Vejam que não tem uma barreira de energia para ser superada, Então, é por isso que nós falamos anteriormente que a reação radicalar só acontece na presença de calor ou da absorção da radiação ultravioleta, porque é a energia necessária para a formação do cloro na forma de radical. Uma vez que o radical cloro é formado, ele vai participar da etapa de propagação desta reação em cadeia. E quando nós falamos das etapas de propagação, aqui se encontra a principal parte da reação, onde serão obtidos os produtos, que no caso, para esta reação, são o cloreto de metila ou clorometano
e o ácido clorídrico, né, o HCl. Percebam que a etapa 2 é responsável pela formação do radical metila. Essa etapa, ela tem uma variação de entalpia de mais 1 quilocaloria por mol, ou seja, é uma reação endotérmica. Aqui neste gráfico, no diagrama de coordenada de reação, vejam aqui, ó, o cloro radicalar mais o metano. Há uma energia de ativação, né, uma barreira de energia que precisa ser superada para formar este primeiro produto, que é o HCl com o radical metil. Então, percebam aqui, ó, que a energia de ativação, nesse topo aqui, que é o estado de transição, haverá a quebra parcial da ligação CH do metano e a formação parcial da ligação HCl, certo? Então, para isso, 4 quilocalorias por mol são necessários para ultrapassagem dessa barreira de energia. Essa energia vem da onde? Então, essas moléculas, elas têm energia cinética, né? Elas estão se movimentando. Quando elas se chocam, essa energia cinética se transforma em energia potencial, que é a energia utilizada, né, necessária aqui para passar essa barreira de energia. Na verdade, esse choque ele tem que ter uma eficiência, né, que alcance essa barreira de energia para ser superada, né, e gerar o produto. Este produto apresenta uma quantidade de energia um pouco maior do que a dos reagentes. Então, nessa variação de energia, temos uma variação positiva. Houve absorção de calor. Então, a variação de entalpia é mais 1. Percebam que a etapa 3, né, da etapa de propagação, ela apresenta também uma barreira de energia. Só que essa barreira de energia, né, a energia de ativação necessária para ser ultrapassada, para formar os produtos, é bem inferior em relação à energia de ativação desta etapa 2. Então, essa etapa aqui acontece bem mais facilmente e ela acontece também com liberação de energia. Vejam que a variação de entalpia é de menos 26 quilocalorias, ou seja, houve liberação de energia, né, ó, do nível de energia dos reagentes em relação aos produtos. Então, a etapa limitante da velocidade da reação aqui na etapa de propagação é esta primeira etapa aqui, que é a etapa 2, certo? Então, essa etapa é que limita a velocidade da reação, ou seja, é a formação do radical metil, quando nós estamos falando, no caso aqui, da reação de cloração do metano, ok? Mas aí, quando falamos da reação de cloração do etano, o raciocínio é o mesmo. A etapa limitante da velocidade da reação vai ser essa etapa 2, que vai ser a formação do radical etil. Mas nós vamos ver que a barreira energética para a formação do radical etil é menor. E agora nós precisamos compreender por que a formação do radical etil é um pouco mais fácil, né? Exige um pouco menos de energia de ativação do que a formação do radical metil. Mas para isso, eu preciso me certificar de que vocês sabem o que é um radical e os fatores que estabilizam uma espécie radicalar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso antes da gente continuar? Qual é a natureza do radical alquila? Ele é iônico? Ele tem carga positiva ou negativa? Um radical é uma espécie deficiente de elétrons, ou seja, é uma espécie que não tem o octeto completo. Mas o número de prótons do radical é igual ao número de elétrons. Portanto, uma espécie radicalar, um radical livre, é uma espécie neutra. Ele é neutro porque tem o número de prótons igual ao de elétrons, mas ele é deficiente de elétrons porque não tem o octeto completo. Então, vamos utilizar de exemplo
o carbono. Então, o carbono tem número atômico igual a 6, ou seja, ele tem 6 prótons no seu núcleo. O carbono, na sua forma elementar, consequentemente, tem 6 elétrons, né, porque ele é neutro. Esses elétrons estão distribuídos em orbitais e na Química Orgânica 1, vocês já estudaram a hibridização desses orbitais. E o carbono, na forma hibridizada, então, tem 2 elétrons no orbital 1s e os outros 4 elétrons estão distribuídos nos orbitais 2sp3. Num arranjo tetraédrico, né, esses orbitais estão posicionados no espaço, né, num arranjo tetraédrico. Então, aqui estão representados os elétrons do carbono. Quando este carbono está ligado com hidrogênios, compondo o metano, formando a molécula de metano, nós temos algo parecido com isso, certo? Ligações sigma entre o orbital 1s do hidrogênio com os orbitais sp3 do carbono. Quando ocorre a perda de um elétron, um hidrogênio na forma de radical, nós vamos ter agora a seguinte situação. Esse carbono mantém os seus 2 elétrons no orbital 1s, mas agora a hibridização deste carbono modificou. E agora ele está numa hibridização sp2. Então, ele tem 3 orbitais sp2 que estão num arranjo espacial trigonal planar. Então, vamos considerar que estes 3 orbitais, eles estão num arranjo planar, como se estivessem atravessando a tela do computador de vocês. E aí, aqui estão os elétrons dos orbitais sp2. Considerando, né, que nós estamos tratando da molécula de metano que perdeu um elétron, os outros 3 hidrogênios estão aqui, fazendo ligações sigmas com os elétrons dos orbitais sp2 deste carbono. E agora esse carbono tem um orbital p não hibridizado que ficou com um elétron. Esta espécie formada é o radical metil. Vamos contar quantos prótons existem no radical metil. Então, o carbono tem 6 prótons e cada hidrogênio tem um próton no seu núcleo. Então, são 6 prótons do carbono, 7, 8, 9 prótons. E quantos elétrons? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o radical é uma espécie neutra. Mas, se olharmos a camada de valência deste carbono radicalar, veremos que não está com o octeto completo. Olha, 2, 4, 6, 7 elétrons na camada de valência. Então, é uma espécie deficiente de elétrons e muito reativa por causa disso. Então, quando um carbono sp3 se torna uma espécie radicalar, a hibridização dele muda para sp2, ok? Os substituintes do radical interferem na sua estabilidade. Então, vejam aqui as energias de dissociação homolítica para a formação destes radicais. No caso, para a formação do radical metil a partir do metano, a quebra da ligação carbono-hidrogênio requer a absorção de 104 quilocalorias. Para a formação do radical etil a partir do etano, a quebra da ligação carbono-hidrogênio requer 98 quilocalorias. Observe, então, que para a formação do radical etil é necessária uma quantidade menor de calor, uma quantidade menor de energia em relação à formação do radical metil.
Para a formação de um radical primário propil, a quantidade de energia necessária para a quebra da ligação carbono-hidrogênio também é de 98 quilocalorias. Então, para a formação de radicais primários, foi necessária a mesma quantidade de energia. Lembrando que um radical primário é aquele no qual o carbono radicalar está ligado a apenas um carbono. Então, um radical primário. Vejam agora que a quebra da ligação carbono-hidrogênio do propano no carbono 2 gera um radical secundário. Então, o carbono radicalar está ligado a 2 outros carbonos. Então, é um radical secundário. E a energia necessária para o rompimento desta ligação foi de 95 quilocalorias. Então, é uma energia um pouco menor do que a necessária para a formação do radical propil primário. Então, isso indica que este radical propil secundário é mais estável do que o radical primário. E aqui, para a formação do radical terc-butil, foi necessária a absorção de 91 quilocalorias para o rompimento desta ligação carbono-hidrogênio, gerando, portanto, um radical terciário. Então, isso também mostra que o radical terciário é mais estável do que o radical secundário, que é mais estável que o radical primário, que é mais estável que o radical metil. A gente pode observar isso aqui neste gráfico, onde mostra a quantidade de energia necessária para a formação desses radicais. Neste diagrama de coordenada de reação, nós podemos comparar a formação de um radical secundário e de um radical terciário. Então, aqui nós temos o propano, que vai perder, então, um hidrogênio radicalar do carbono 2, gerando o radical isopropil. Percebam que trata-se de uma reação endotérmica e nós vimos no postulado de Raymond que o estado de transição se parece mais com a espécie que ele está mais próximo energeticamente. Então, a estrutura do estado de transição desta etapa de reação aqui é mais parecida com o produto, certo? Então, quer dizer que se nós compararmos este produto, olha, partindo dos reagentes que estão no mesmo nível energético, o produto aqui é um radical secundário e aqui o produto é um radical terciário. Vejam que este radical terciário, em nível de energia, ele está mais estável, né? É um radical menos energético. Menos energético significa que é mais estável. Então, olha só a diferença aqui, ó, de estabilização do radical, né? Então, o radical terciário é mais estável do que o radical secundário. Então, as duas reações são endotérmicas, né? Então, quer dizer que a estrutura do estado de transição dessas duas reações é mais próxima da estrutura dos produtos. Se o produto é mais estável, quer dizer que o estado de transição para a formação deste produto também vai ser mais estável. Então, a gente pode observar isso nestes dois gráficos também. Então, veja que o nível de energia, a energia de ativação necessária para se chegar neste estado de transição que vai levar ao radical terciário é uma quantidade de energia menor do que a energia de ativação necessária para a formação, né, para chegar no estado de transição que vai levar à formação do radical secundário. E essa diferença, ó, de energia do estado de transição está mostrada aqui, ó. Então, aqui a energia de ativação, né, é o máximo de energia, que é a energia de ativação, para chegar neste estado de transição, que vai gerar o radical secundário.
e aqui a energia de ativação, né, necessária para chegar ao estado de transição, que vai gerar o radical terciário. Ou seja, a estabilidade dos radicais segue a seguinte ordem. Então, o radical terciário é mais estável do que um radical secundário, que é mais estável que um radical primário, que é mais estável que um radical metílico. Mas por quê? Por que existe essa ordem de estabilidade? Os substituintes do radical que sejam capazes de doar elétrons por efeito indutivo ou por ressonância estabilizam esse intermediário. Então vejam, uma espécie radicalar, apesar de neutra, ela é deficiente de elétrons, certo? O radical metil é o radical menos estável. Depois, com um pouco mais de estabilidade, nós temos o radical primário, que tem então um grupo alquila ligado aqui. Esse grupo alquila, ele tem um efeito indutivo doador de elétrons. Então, se nós considerarmos que o carbono radicalar está deficiente de elétrons, se nós temos substituintes que doam elétrons por efeito indutivo, ou seja, aumentam a densidade eletrônica em torno deste carbono, então isso é um fator estabilizador. Num radical secundário, nós teremos agora dois grupos alquil exercendo esse efeito indutivo doador de elétrons. Existem outros substituintes que têm um efeito retirante de elétrons por efeito indutivo. Só que os grupos alquil têm efeito doador de elétrons por efeito indutivo. Então, quanto mais grupos alquil exercendo esse efeito doador de elétrons, isso vai exercer um fator estabilizador nesse carbono radicalar, que está deficiente de elétrons. Então, esta é uma explicação que funciona muito bem para compreendermos a estabilidade dos radicais. Mas a explicação mais compatível com observações experimentais mostram que os substituintes alquil ligados a um carbono radicalar exercem um efeito estabilizador por um fenômeno chamado hiperconjugação. A hiperconjugação e a ressonância são formas de deslocalização dos elétrons que se diferenciam pelo tipo de orbitais envolvidos. Então, a ressonância, que vocês já estudaram na Química Orgânica 1, refere-se normalmente ao entrosamento do tipo π entre orbitais p. Então, vamos considerar aqui esses três carbonos sp2. Se eles são sp2, portanto, eles têm três orbitais hibridizados sp2 e um orbital p não hibridizado, que está perpendicular, né, aos orbitais sp2. Está num plano perpendicular. E aqui estão representados estes orbitais. Então, na ressonância, a deslocalização ocorre entre os elétrons que estão presentes nestes orbitais p. Vocês já aprenderam na Química Orgânica 1 que a deslocalização de elétrons, né, por este fenômeno da ressonância, confere à substância uma estabilidade extra, se for comparado com a estabilidade que essa molécula teria se os seus elétrons permanecessem localizados. Então, essa estabilidade extra é a energia de ressonância. Então, a ressonância, ela causa um efeito estabilizador na molécula. E é por isso que quando existem espécies radicais que podem ter o elétron desemparelhado estabilizado por ressonância, essas espécies são mais estáveis. Percebam que este carbono está na hibridização sp2, aqui também temos um carbono sp2 e aqui outro carbono sp2. Então, este elétron desemparelhado, assim como os elétrons π desta ligação, encontram-se deslocalizados. Então, há um efeito estabilizador aqui. Lembrando que quando desenhamos um contribuinte de ressonância
para uma espécie radicalar, a seta é uma meia seta para mostrar a migração de apenas um elétron. A seta de ressonância é essa seta com duas pontas e o outro contribuinte de ressonância, então, seria assim para esse radical alílico. No caso deste radical benzílico, este elétron desemparelhado pode ser estabilizado por ressonância com todos estes carbonos sp2, né? Pelas nuvens eletrônicas π. Então, há uma ressonância em toda essa molécula. Então, também se trata de um radical estável. Então, percebam que os radicais estabilizados por ressonância são mais estáveis do que os radicais alquil, que nós vimos no slide passado, e comentamos que quanto mais substituintes alquil, maior a estabilização do carbono radicalar. Isso pode ser explicado pelo efeito indutivo doador de elétrons, mas também pode ser explicado pelo efeito da hiperconjugação. A hiperconjugação se diferencia da ressonância nos tipos de orbitais envolvidos na deslocalização dos elétrons. Considere, então, o radical etil, aqui mostrado. Então, aqui está o carbono sp2, que está com o elétron desemparelhado, e vizinho um grupo metil, né? Esses dois carbonos, então, que compõem o radical etil. Vejam que esse carbono metílico apresenta ligações sigma com os hidrogênios. Quando essa ligação sigma está emparelhada com o orbital p que contém o elétron desemparelhado, pode acontecer o fenômeno da deslocalização eletrônica, que aqui neste caso, como acontece entre um orbital p e um orbital sigma, este fenômeno se chama hiperconjugação. Vejam que neste caso aqui do radical isopropil, que tem então um carbono radicalar secundário, ou seja, um carbono ligado a outros dois carbonos, percebam então que agora os carbonos metílicos ligados a ele apresentam, né, as ligações sigma, carbono, hidrogênio, que também, se estiverem emparelhadas com o orbital p que contém o elétron desemparelhado, pode acontecer a deslocalização eletrônica. Então, vejam que a possibilidade é que aconteça com este orbital, e essa ligação aqui ela tem livre rotação. Então, pode acontecer também das outras ligações sigma, carbono e hidrogênio desses grupos, se emparelharem com o orbital p. Então, aqui nós temos seis orbitais, né, 3 aqui e 3 aqui, que podem fazer hiperconjugação com este elétron desemparelhado neste orbital p. Aqui nós temos 3 possibilidades de hiperconjugação. E para um radical terquibutil, né, que é um radical terciário, nós teremos agora 9 ligações sigma, né, 9 orbitais, que podem, né, quando emparelhados com o orbital p que tem o elétron desemparelhado, pode acontecer a hiperconjugação, a deslocalização desses elétrons. E esse efeito, então, é estabilizador para essa espécie radicalar. É por isso que a ordem de estabilidade, né, depois dos radicais estabilizados por ressonância, vem os radicais alquila terciário, secundário, primário e depois o metílico. Portanto, conforme substitui-se um hidrogênio ligado ao carbono radicalar por um grupo alquila, aumenta a estabilização por hiperconjugação. Então, percebam, né, aqui mostrando novamente, ó, o átomo, a molécula de metano com a perda de um hidrogênio radical, né, forma o radical metil, que agora, ó, de uma hibridização sp3 passou para uma hibridização sp2, então o orbital p com o elétron desemparelhado. Vejam aqui o caso do 2-metilpropano. Com a perda do hidrogênio radicalar, forma-se um radical terciário. No caso aqui, é o radical terquibutil,
Então, percebam que aqui acontece a hiperconjugação, né, do elétron desemparelhado no orbital P com os elétrons da ligação sigma carbono-hidrogênio, né, desses carbonos alfa ao carbono radicalar. Então, aqui, ó, vejam um contribuinte, né, os contribuintes da hiperconjugação. Então, aqui está o carbono radicalar com a representação da seta, né, com uma meia seta, mostrando que é a migração de apenas um elétron. E aí, o outro contribuinte na hiperconjugação seria uma espécie assim, tá? Então, são os contribuintes deste fenômeno de hiperconjugação, certo? Então, percebam que, ó, o radical metil, ele não tem hidrogênios hiperconjugáveis, né, para estabilizar o carbono radicalar. Um radical primário tem 3 hidrogênios hiperconjugáveis. Um radical secundário tem 6 hidrogênios, estes 3 e mais 3 aqui, né? E o radical terciário tem 9 hidrogênios hiperconjugáveis. Muito bem. Com estes esclarecimentos, podemos voltar ao nosso questionamento inicial. Então, foi dito que o cloroetano se forma 400 vezes mais rapidamente que o clorometano na reação de cloração de uma mistura 1:1 de metano e etano, ok? E aí a pergunta feita foi: por que isso acontece? Como que se explica o fato do cloroetano se formar 400 vezes mais rapidamente que o clorometano? Para finalmente descobrir o motivo, assistam ao próximo vídeo. Espero vocês!